Olá, amigos e amigas online. Então, gente, chegou a hora de iniciarmos o nosso curso Contabilidade Pública ou Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e eu vou explicar. Mas antes de começar a trabalhar a matéria, o assunto, esse curso ele foi preparado para você que não entende nada de contabilidade. Para você que já entende contabilidade, sendo contador ou não. Então, nem se preocupe. Aquele que não tem a noção, menor noção do que é contabilidade, eu preparei para vocês. E aquele que já estudou a contabilidade, mas não a pública, você também vai, passo a passo, com um pouco mais de facilidade, logicamente, entender os detalhes desse ramo específico da ciência contábil. Então, vou trabalhar com vocês aqui de forma lógica, construtiva, alguns conceitos, regras, balanços, análise, enfim, teremos muito ainda o que conversar. Mas não se preocupem, não sei nada de contabilidade, não há problema. Ou já sei tudo de contabilidade privada, ótimo, vamos associar um pouco dessa disciplina, desse ramo, à contabilidade pública. Mas, Wilson, você falou contabilidade pública, contabilidade aplicada ao setor público. E aí? Mudou muito? É a mesma coisa, não é? Então, gente, eu trabalho no órgão que aplica a contabilidade pública e a contabilidade aplicada ao setor público, que é o Ministério Público de Pernambuco. Sou contador de profissão e trabalho diretamente com a contabilidade. Mas existe ou não diferença entre elas? Vejam só. Então, começo com a disciplina Contabilidade Pública, mas também veremos a contabilidade aplicada ao setor público. E vocês, ao longo das explicações, vão entender o que é contabilidade pública e o que é contabilidade aplicada ao setor público. Mas antes de passar essa diferença, vamos voltar um pouco. Vamos ver o conceito da ciência contábil, não da contabilidade específica, mas a contabilidade como ciência. A banca pode cobrar isso na minha prova? Não. Ela não vai cobrar o conceito da ciência contábil, mas é interessante para que vocês saibam a diferença entre uma e outra, pois isso a banca cobrará. Vamos ver. Ciência contábil. A contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. Ela alcança sua finalidade através do registro e análise de todos os fatos relacionados com a formação, a movimentação e as variações do patrimônio administrativo, vinculado à entidade, com o fim de assegurar seu controle e fornecer a seus administradores as informações necessárias à ação administrativa, bem como a seus titulares, proprietários do patrimônio e demais pessoas com ele relacionadas, as informações sobre o estado patrimonial e o resultado das atividades desenvolvidas pela entidade para alcançar os seus fins. Então, esse é o conceito da ciência contábil e não a contabilidade específica. Isso não quer dizer que temos a ciência que regula tudo, com seus princípios, com suas regras, e a contabilidade, a depender do ramo que ela vai atuar, exatamente isso. E no conceito, que depois vocês poderão voltar para uma nova leitura, eu tratei do conceito em si, do seu objetivo, do objeto da contabilidade e como é que ela vai atuar com o seu fim princípio. Está tudo nesse conceito amplo da ciência contábil. Mas vamos dividir a ciência contábil em especializações. E quais são? Cito algumas na tela. A ciência contábil especializada em contabilidade pública, bancária, hospitalar, comercial, dentre outras, de custos, securitária e por aí vai. Isso não quer dizer que a contabilidade, a ciência contábil é ampla, não é? No nosso caso aqui, vamos estudar uma especificação da contabilidade, é isso? Exatamente isso. Uma contabilidade utilizada no setor público,
Por isso chamamos de contabilidade pública. Mas também vamos trabalhar contabilidade aplicada ao setor público. Para concluir, até lá. Assim, podemos dizer que a contabilidade é a ciência que estuda, controla e avalia em termos monetários o patrimônio das entidades públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos. Bem, mostradas as especificações da ciência contábil, agora vamos analisar o seu objeto, o seu objetivo, o seu campo de atuação da ciência contábil. Eu começo com o objeto. Define-se como objeto da contabilidade o seu campo de aplicação, ou seja, o patrimônio das entidades econômico-administrativas, ou, como tais, as aziendas. Então, o objeto de estudo, de controle, de registro da ciência contábil é o patrimônio. Mas, Wilson, o que é patrimônio? Como patrimônio, entende-se o conjunto de bens, direitos e obrigações das entidades. Patrimônio é tudo isso. Esse conceito é muito importante. É o conjunto de bens, direitos e obrigações das entidades. Quando estamos analisando um patrimônio de uma empresa. Mas você, eu, todos nós, temos patrimônio. A pessoa física também tem patrimônio. Quem tiver patrimônio será objeto da contabilidade. E é muito comum, quando alguém conversa com outro, não é o seu caso, mas é muito comum, quando alguém conversa com outro e vai relatar o seu patrimônio, só mostrar a parte positiva, tipo, olha, eu tenho uma casa na praia, eu tenho um apartamento na Avenida Beira-Mar, eu tenho um super carro de luxo. Então, a pessoa costuma, para mostrar ao outro, né, o que possui, a parte positiva do que ele tem. Mas o patrimônio não é só a parte positiva, é também a parte negativa. Por isso que é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, nessa conversa, a pessoa tem que falar, olha, o meu carro está parcelado em 80 vezes, a minha casa na praia está hipotecada, e o apartamento que eu tenho na Avenida Beira-Mar, eu financiei em 50 anos. Então, ele tem que mostrar no seu patrimônio a parte positiva e a parte negativa. E para sintetizar essa parte positiva e a parte negativa, a ciência contábil classifica a parte boa do patrimônio como ativo e a parte negativa do patrimônio como passivo. Então, temos bens e direitos, ativo, obrigações, passivo. Então, realmente, isso, o patrimônio é todo esse conjunto. Então, posso até deduzir que se eu tiver um ativo maior que um passivo, ou seja, meus bens e direitos superarem minhas obrigações, eu vou ter uma sobra do meu patrimônio. Uma sobra que eu vou calcular pegando de um lado os bens e direitos, do outro lado as obrigações. É isso? Existe essa sobra? Existe. E desse pensamento que você teve é que a contabilidade, como ciência, desenvolveu a chamada equação fundamental da contabilidade. Então, temos, para equilibrar, porque sempre há um equilíbrio, essa equação, ela trata da seguinte forma, esse conjunto de bens, direitos e obrigações e a sobra. Se você pegar bens mais direitos, menos obrigações que eu tenho que pagar, o resultado aí será o patrimônio líquido, ou seja, ativo menos o passivo que eu tenho que pagar, que é o passivo exigível, é igual ao patrimônio líquido. Com isso, dá para perceber que patrimônio não é a mesma coisa que patrimônio líquido. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Patrimônio líquido é essa sobra, é esse resíduo, onde eu vou obter, depois de somar bens mais direitos e subtrair as obrigações. Ou é o ativo menos o passivo exigível. E observem a figurinha da balança, pois assim vamos trabalhar. Sempre esse resultado, aí esses elementos, deverão estar equilibrados. Se eu colocar num prato da balança o ativo, bens e direitos, e no outro prato da balança o passivo que eu tenho que pagar,
mas o patrimônio líquido sempre teremos um equilíbrio, dá para perceber pela equação que está no seu lado direito. Essa, gente, é a informação, é a representação que teremos para formar um demonstrativo contábil que certamente vocês já ouviram falar, chamado de balanço patrimonial. O balanço patrimonial nada mais é do que isso, olha só. De um lado o ativo, do outro lado o passivo e o patrimônio líquido. Então é assim que vamos representar o objeto da contabilidade, para que o contador possa, através desses dados, produzir informações para que outros possam tomar decisões. E isso que eu acabei de falar representa o objetivo de qualquer ramo da ciência contábil. O objetivo básico da contabilidade, portanto, pode ser resumido no fornecimento de informações econômicas para os vários usuários, de forma que propiciem decisões racionais. Esse é o objetivo da ciência contábil, portanto, se estende a qualquer ramo da contabilidade. Mas agora vocês vão entender a real diferença entre a contabilidade pública e a contabilidade aplicada ao setor público. Ô Wilson, vamos estudar essas duas? Vamos. E eu vou ensinar vocês como analisar um edital para saber se a banca vai cobrar a contabilidade pública ou se ela vai cobrar a contabilidade aplicada ao setor público. Ou se vai cobrar as duas, hein? Ela pode cobrar as duas. Começamos com a contabilidade pública. Essa contabilidade, que é bastante antiga, ela tem como seu fundamento maior a Lei 4320/64. É o que chamamos de aspecto orçamentário. Por que isso? Porque a Lei 4320/64, logo no seu preâmbulo, estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, a contabilidade pública, ela trata do chamado enfoque orçamentário. E esse enfoque orçamentário tem o seu respaldo legal na Lei 4320, de 17 de março de 1964. Então, quando eu falar em contabilidade pública, quando a banca falar em contabilidade pública, você já vai ficar ligado. É o enfoque orçamentário e a fundamentação legal para isso é a Lei 4320/64. Mas a outra contabilidade que eu mostrei é a contabilidade aplicada ao setor público. A fundamentação que eu vou utilizar para explicar essa contabilidade são as normas brasileiras de contabilidade técnicas aplicadas ao setor público. A contabilidade aplicada ao setor público, a CASP, simplesmente CASP, CASP, ela trata do aspecto patrimonial. E aqui, gente, para colaborar com a minha explicação, e eu recomendo a vocês, eu vou utilizar o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição. Aí você vai jogar no Google, vai baixar esse manual, que foi editado, criado pelos técnicos do Tesouro Nacional. Mas aqui temos o chamado aspecto patrimonial. Mas, Wilson, então quer dizer que começamos com a contabilidade pública, né? Como ela vem de 64, aquela lei que você mostrou, 4320/64, começamos com ela. E depois ela foi transformada em CASP. Então, temos uma ou duas? Temos duas. A contabilidade pública, enfoque orçamentário, e a contabilidade aplicada ao setor público, enfoque patrimonial. Portanto, houve uma evolução. Vamos ver como a CASP evoluiu. Evolução da contabilidade aplicada ao setor público. Em 17 de março de 1964, foi criada a Lei 4320. Essa legislação regulamenta a contabilidade pública brasileira, data de 1964, a lei, e não reflete os avanços pelos quais passou a contabilidade e a sociedade no período. Pois à época, gente, a intenção era apenas retratar o orçamento público.
E a legislação que ampara o orçamento público, como eu vou mostrar, é uma legislação que não dá para utilizar com perfeição para o gerenciamento, para o aspecto gerencial. Você não consegue tomar determinadas decisões utilizando só a Lei 4320/64. Então, a sociedade evoluiu, mas a 4320/64 permaneceu com enfoque orçamentário desde o início. Mas nessa evolução, agora vamos nos deparar com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha o pulo. Estou agora em 4 de maio de 2000. LRF, que é a Lei Complementar 101/2000. Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu para toda a federação, direta ou indiretamente, limites da dívida consolidada, garantias, operações de crédito, restos a pagar e despesas de pessoal, dentre outros, com o intuito de propiciar o equilíbrio das finanças públicas e instituir instrumentos de transparência da gestão fiscal. A LRF, quando foi editada, ela trouxe logo de cara, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, a chamada responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe planejamento e transparência. Então vejam que a partir da LRF já começamos a enfatizar e dar muita importância ao aspecto gerencial. Vou planejar, vou ser transparente. Continuo? A LRF estabeleceu ainda a exigência de realizar-se a consolidação nacional das contas públicas. Esta competência é exercida pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio da publicação anual do balanço do setor público nacional, congregando as contas da União, estados, Distrito Federal e municípios. Mas agora, para chegar na CASP, vamos ao ano de 2017, onde houve a convergência aos padrões internacionais, tendo sempre em vista a legislação nacional vigente e os princípios da ciência contábil. Essa convergência da contabilidade pública brasileira para a internacional deve-se ao fato de o Brasil praticamente era o único país que estava adotando o enfoque orçamentário, não tratava do aspecto gerencial, do aspecto patrimonial. Então, quando eu pegava um balanço, um demonstrativo de um país de um país de fora, um país, né, de outro país, melhor dizendo, outro país, e comparava com o balanço brasileiro, eles não se conversavam, pois os termos utilizados eram termos diferentes, apesar de serem regulados pela ciência contábil, que é única. Então, essa convergência aos padrões internacionais, essa internacionalização da nossa contabilidade, fez com que agora ela pudesse conversar, fez com que um técnico americano, um técnico inglês, um técnico sueco, ele ao ler o balanço brasileiro, tivesse as informações que ele tem lá, pois a técnica utilizada era a mesma. Então, houve a convergência para os padrões internacionais. Mas para concurso, agora voltando para o concurso, eu vou utilizar muito o que temos de atual, né? O Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Mas nessa parte, logo de cara no manual, e aí as bancas já começam a cobrar, tudo que eu falei já está sendo cobrado, hein? Essa contextualização, como o próprio manual trouxe, é a história da contabilidade aplicada ao setor público. Então, para resumir e para consolidar tudo o que eu falei, olha só. Agora, a contabilidade brasileira, ela convergiu com a contabilidade internacional. Falamos a nova linguagem. Mas eu mostrei que a fundamentação para essa contabilidade aplicada ao setor público são as normas brasileiras de contabilidade. Eu tenho, de um lado, a Lei 4320/64, que fundamenta a contabilidade pública. Do outro lado, normas que fundamentam a CASP. Não pode uma norma ir de encontro à lei. Então, temos duas contabilidades a serem exploradas pelas bancas. Ora, a banca explora uma, ora, a banca explora outra, ora, a banca explora as duas. Por isso que nosso curso é de contabilidade pública e contabilidade aplicada ao setor público, ok?
Mas eu começo com a mais antiga, né? Com aquela que data de 1964. O seu amparo maior, amparo legal maior, é a Lei 4320/64. Chamamos de contabilidade pública. Conceitos básicos da contabilidade pública. Eu começo com Lino Martins da Silva. Contabilidade governamental ou pública é a mesma coisa? É uma especialização da contabilidade ciência, voltada para o estudo e análise dos atos e fatos que ocorrem na administração pública. Tudo isso dentro do que eu já expliquei, né? Então, aqui eu vou destacar que ocorrem na administração pública. Não vou utilizar essa contabilidade para uma empresa privada, só para a administração pública. Conceito agora de Eilio Coama. Contabilidade pública é o ramo da contabilidade que estuda, orienta, controla e demonstra a organização e execução da fazenda pública, o patrimônio público e suas variações. Conceituada a contabilidade pública, vamos ao seu campo de aplicação. O campo de atuação da contabilidade pública abrange a administração direta, aí temos aí poderes executivo, legislativo e judiciário, autárquica e fundacional da União, estados e Distrito Federal, e a administração direta, poderes executivo, legislativo, autárquica e fundacional dos municípios. Aí você inclui aí Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública. Que mais? Empresas públicas e sociedade de economia mista da União, estados, Distrito Federal e municípios, quando utilizam recursos à conta do orçamento público, são chamadas estatais dependentes. Resumindo o campo de atuação, certamente você já deve ter estudado comigo ou até com outro professor, aqui do SESC comigo, que depois da Constituição Federal, a Lei Orçamentária Anual ela foi desmembrada. Ela foi dividida. Artigo 65, parágrafo 5º, incisos 1, 2 e 3. A Constituição dividiu a LOA em 3 orçamentos. O orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. O campo de atuação da contabilidade pública, ele será aplicado apenas naqueles que integram o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Por quê? Porque são aqueles que utilizam recursos públicos. São aqueles que recebem recursos do Tesouro para pagar despesas com pessoal, para pagar despesas com custeio em geral, para pagar despesas classificadas como despesas de capital. Ok? Então, esse é o campo de atuação da contabilidade pública. E o objetivo? Falei que o objetivo da ciência contábil é produzir dados para que outros tomem decisões. E esses dados ela vai buscar no patrimônio. O objetivo da contabilidade pública é o mesmo, só que agora vamos buscar no patrimônio público essas informações. Mas qualquer objetivo de qualquer especialização da ciência contábil sempre será produção de dados para que os seus usuários, internos e externos, possam tomar decisões. Objetivo da contabilidade pública. Olha só. A finalidade da contabilidade pública é fornecer informações sobre a execução orçamentária, financeira e sobre o patrimônio público e suas variações aos diversos usuários. Esses usuários podem ser os gestores, cidadãos, fornecedores, controladores, enfim. Objeto. O objeto da contabilidade pública é o patrimônio público. Então, como estamos falando de uma especialização da ciência contábil, o cerne dos conceitos sempre permanecerá. Vamos apenas aplicar onde essa contabilidade foi especializada. Se é contabilidade pública, o objeto é o patrimônio público. E já sabemos que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Mas como vamos classificar o patrimônio público? Bem,
Se eu estou utilizando a contabilidade pública, eu vou utilizar regras que estão na Lei 4320/64. Perfeito? Então, vamos lá. Classificação patrimonial, pela Lei 4320/64. Para que vocês entendam melhor, eu vou pegar o patrimônio e vou representá-lo graficamente assim. De um lado o ativo, do outro lado o passivo. No lado do ativo, nesses dois retângulos que estão aparecendo, eu vou chamar os bens e direitos de ativo financeiro e de ativo permanente. Então, temos bens e direitos no ativo financeiro e temos bens e direitos no ativo permanente, ok? Do outro lado, temos o passivo. O passivo, ele será classificado em passivo que eu tenho que pagar e um grupo que está no passivo, que é a empresa, que é a entidade, não é obrigado a pagar. É a diferença. Então, no passivo, eu vou separar em passivo financeiro e passivo permanente. Ok? Então, se acostumem com esses termos. Ativo financeiro, ativo permanente. Passivo financeiro, passivo permanente. Ok? Então, temos aí os termos que eu vou utilizar. E, a partir desses termos, agora eu entro na legislação para classificar os elementos patrimoniais, os elementos que compõem o ativo financeiro, os elementos que compõem o ativo permanente. Da mesma forma, os elementos que compõem o passivo financeiro e o passivo permanente. Sabendo que o ativo são os bens e direitos, e o passivo, quer seja ele financeiro, quer seja ele permanente, são as obrigações. Mas, Wilson, quando é que eu vou colocar um bem ou um direito no ativo financeiro? E por que eu coloco no ativo financeiro e não coloco no ativo permanente? E a minha obrigação? Porque algumas estarão no passivo financeiro e outras estarão no passivo permanente. Por que isso? Vai depender do critério. Vai depender do critério que a Lei 4320/64 estabeleceu. E são esses critérios que veremos agora e que vocês verão no dia da prova, pois cai sim em provas de concurso. Vamos então começar com o ativo financeiro. Ativo financeiro. Está tudo na Lei 4320/64, hein, gente? Artigo 105, parágrafo 1º. O ativo financeiro compreenderá os créditos, entendam aí, direitos, e valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Então, vejam, o que temos de mais importante aí no ativo financeiro foi o critério que a legislação ela adotou. Eu vou marcar. Eu vou colocar no ativo financeiro, o que é bem, o que é direito, que para ser transformado em dinheiro, eu não vou precisar de autorização orçamentária. Se é um bem, se é um direito, se é um crédito, se é um valor que eu tenho, que para transformar em dinheiro significa realizar. Transformar em dinheiro é realizar. Para que eu possa realizar esse bem ou direito, eu não precisarei de autorização orçamentária. Então, esse foi o critério adotado pela Lei 4320/64. Se independe de autorização orçamentária para transformar aquele bem em dinheiro, eu coloco no ativo financeiro. E se já for o próprio numerário, aí já está no ativo financeiro, né? Já foi transformado em numerário, já é o numerário em si. Então, temos como exemplos, olha só, Caixa, onde representamos nesse título o valor que eu tenho em dinheiro, BCM, que é Banco Conta Movimento, é o valor que eu tenho lá depositado no banco, aplicações financeiras e créditos, salário família, salário maternidade, auxílio natalidade. Então, essas informações, que eu vou chamar de informações ainda, não vou utilizar o termo técnico, mas essas informações deverão estar dispostas no ativo financeiro. Por quê? Porque atendem àquele critério que eu falei, que é, para transformá-lo em numerário, para realizá-lo, eu não precisarei de autorização orçamentária.
E o próprio numerário, não precisa nem falar, já está no ativo financeiro. Então, caso a banca cobre o critério para classificarmos um elemento desse no ativo financeiro, qual é? Independe de autorização orçamentária para ser realizado, para ser transformado em numerário. Falei sobre o ativo financeiro. Daqui a pouco eu volto para falar do critério adotado pela lei para a classificação correta no ativo permanente. Até já. E agora, gente, vamos ao outro grupo, que é o ativo permanente. Vamos permanecer como? Bens e direitos. É a parte positiva, não é? Mas qual foi o critério que a legislação adotou? Observe. Ativo permanente. Artigo 105, parágrafo 2º. O ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Opa, aqui o critério é diferente. Então, para realizar, para comprar, para vender, eu vou precisar, vamos aqui marcar, de autorização legislativa. Enquanto o ativo financeiro independe de autorização orçamentária, o ativo permanente, ele dependerá de autorização legislativa. Principais exemplos: adiantamento concedidos, estoque de material de consumo, dívida ativa, empréstimos concedidos, bens imóveis e bens móveis. Então, essa foi a parte positiva, onde o ativo financeiro adotou como critério o fato de realizar, transformar em valor, transformar em numerário, de forma que não há necessidade, independe de autorização orçamentária. Já o critério adotado pelo ativo permanente é aquele onde haverá sim a necessidade de autorização legislativa. Expliquei os critérios da parte positiva. Agora vamos para a parte negativa, que é o passivo, né? Passivo financeiro e passivo permanente. A relação é bem parecida, olha só. Passivo financeiro. Artigo 105, parágrafo 3º, está repetido aí o parágrafo, né? O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas, aí eu coloquei entre parênteses, e eu vou explicar, cuidado, e outras cujos pagamentos independa de autorização orçamentária. Olha o critério, para eu pagar, não precisarei de autorização orçamentária. Mas, Wilson, por que você colocou cuidado? Coloquei cuidado porque aqui, e sublinhei também, aqui a legislação, à época, fala de dívidas fundadas. Isso foi um erro que não foi visto na época oportuna. O correto, ao invés de dívida fundada, é a dívida flutuante. Pois a dívida flutuante, para ser paga, para ser amortizada, ela independe de autorização orçamentária. Já a dívida fundada, para ser paga, depende de autorização orçamentária. Então, você pode estar lendo a legislação literal, a do início, né, de 64, e encontrar o texto fundada. Hoje, ninguém mais fala nisso, mas de vez em quando a banca coloca essa redação. E você pode confundir. Isso é tão batido, mas vale a pena falar de novo. É tão batido que eu repito, as bancas colocam dívidas fundadas, mas o correto é a dívida flutuante. E o respaldo legal para o passivo financeiro está no artigo 92 da nossa lei. Observem, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. Essa é a composição da dívida flutuante. Então, o passivo financeiro, ele é composto de dívida flutuante e não de dívida fundada. O passivo financeiro, para ser amortizado, para ser pago, independerá de autorização orçamentária. Tanto é que quando pagamos qualquer obrigação que está classificada no passivo financeiro, classificamos essa despesa como despesa extra-orçamentária.
E o outro passivo, qual é? Passivo permanente. Olha lá. Artigo 105, parágrafo 4º. O passivo permanente compreenderá, olha só, gente, as dívidas fundadas. Estão vendo? Então, não poderia ter dívida fundada no passivo permanente e dívida fundada no passivo financeiro. Foi um erro que aconteceu na hora lá de revisar a legislação. E outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Esse foi o critério adotado pela lei. O passivo permanente é composto de obrigações que dependem de autorização legislativa para que elas sejam amortizadas ou resgatadas. Para eu pagar, tenho que ter autorização legislativa. Fundamentação legal, artigo 98. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, enquanto a dívida flutuante é uma dívida de curto prazo, a sua exigibilidade é de até 12 meses. A dívida fundada é uma dívida de longo prazo. A exigibilidade eu tenho que pagar depois de um período de 12 meses, superior a 12 meses. Contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. Então, gente, quando a banca estiver mencionando o grupo financeiro, pode ser ativo, pode ser passivo. O critério qual é? Independe de autorização orçamentária. Mas quando a banca estiver mencionando o grupo permanente, pode ser ativo permanente, pode ser passivo permanente, o critério depende de autorização legislativa, ok? Lembrando que o ativo, bens e direitos, o passivo, obrigações. Mas aí você pega e coloca na balança o ativo e o passivo. E quando você confronta um com o outro, você encontra, eu já falei, o resíduo, que é o patrimônio líquido. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Patrimônio líquido é a diferença entre o ativo menos o passivo. Relembrando a nossa equação. Pego o ativo menos o passivo, chegarei no patrimônio líquido. Mas como é que poderemos encontrar esse resíduo em provas que abordam a contabilidade pública? A banca chamará de saldo patrimonial, ou patrimônio líquido, ou situação líquida. Então, fiquem espertos. A banca pode colocar saldo patrimonial, patrimônio líquido, situação líquida, que valerá. O cálculo é o mesmo. Então, voltando para a representação gráfica, para eu poder trabalhar um pouco mais com vocês, o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, como está aí representado graficamente. O patrimônio líquido, ele será enquadrado no lado do passivo, logo abaixo, ó, das obrigações. Eu coloco aqui. Então, agora sim, temos uma demonstração, posso até colocar desta forma, já iniciando a sua apresentação. Do lado ativo, ativo financeiro e ativo permanente. No lado do passivo, aí temos o passivo financeiro, passivo permanente e o patrimônio líquido. Wilson, você falou que essa representação, se a gente colocar numa balança, vai estar equilibrada. Exatamente. E daí vem o termo balanço, né? O balanço vem daí, ó, porque há esse equilíbrio. Então, temos a origem do balanço. É um termo latim utilizado, balances, para representar essa igualdade que existe entre o ativo, de um lado, passivo e patrimônio líquido, do outro lado. Se eu atribuir valores para essa configuração, olha como fica. Digamos que o ativo financeiro é igual a 1.000. Já o meu ativo permanente é igual a 2.000. Passivo financeiro igual a 200. Passivo permanente igual a 300. Se você somar o ativo, some o ativo, 1.000 mais 2.000, dá quanto? 3.000, não é? E somando o passivo, que é o exigível, o que eu tenho que pagar, dá 500. E agora, vamos calcular o patrimônio líquido. Dá quanto, gente? 2.500. Né? Peguei 3.000 do ativo, menos 500 do passivo exigível.
E agora some tudo que está na coluna do passivo. 500 mais 2.500. Olha só como a equação foi respeitada. Há uma igualdade. Quando há um valor divergente, alguma coisa foi feita erroneamente, hein? Então, alguma coisa não foi feita de acordo com a legislação, obedecendo à equação fundamental da contabilidade. Então, apresentei para vocês, e vou fazendo isso aos poucos, novos conceitos. Classificamos os elementos patrimoniais à luz da Lei 4320/64. Ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente. Agora, também um pouco mais de conceito voltado para o patrimônio. A gente pode estudar, pode analisar o patrimônio apenas como sendo uma fonte de informações com o nome dos elementos que o compõem, ou podemos analisar o patrimônio como se fosse um fundo de valores. São os aspectos patrimoniais. E a banca cobre esses aspectos. Como é que ela pode montar uma questão? Assim. Patrimônio sob o aspecto qualitativo. Por aspecto qualitativo do patrimônio, entende-se a natureza dos elementos que o compõem, como dinheiro, valores a receber ou a pagar, expressos em moeda, máquinas, estoques de materiais ou de mercadorias, etc. É o nome do elemento, quer seja ele do ativo, quer seja ele do passivo. E agora, pelo aspecto qualitativo, se preparem, pois o que eu estou falando cai. Não é balela não, hein? Estou aqui para encher linguiça não. O tempo é curto, não, eu tenho que ser direto e objetivo. Então, isso cai. Se preparem, pois se a banca cobrar patrimônio sob o aspecto qualitativo, no lado ativo chamaremos de substância patrimonial. Ativo, né, bens, direitos. No lado passivo e o patrimônio líquido, contra substância patrimonial. A substância patrimonial são os bens e direitos. A contrassubstância patrimonial são as obrigações. Então, o patrimônio, sob o aspecto qualitativo, observa o patrimônio com a função daqueles elementos que o compõem. É o nome dos elementos. Já o patrimônio abordado, estudado, sob o aspecto quantitativo, analisa os fundos de valores, os valores. Então, trabalhamos o patrimônio como se fosse um fundo de valores. Esse é o aspecto quantitativo. Vejam. Quantitativamente, o patrimônio é visto como um fundo de valores, ou seja, o agrupamento dos vários componentes do patrimônio nos 3 elementos básicos da equação patrimonial. Ativo menos passivo é igual a PL ou saldo patrimonial. E avaliados monetariamente. Então, o patrimônio, sob aspecto quantitativo, fundo de valores. Observem agora. Eu coloquei no seu lado esquerdo as chamadas aplicações, representando o ativo. Então, o ativo são as aplicações. No lado direito, as origens, representando o passivo. Pelo aspecto qualitativo, no lado das aplicações, temos o quê? O nome dos elementos, veículos, máquinas, e quantitativamente, fundo de valores, 300 para veículos, 700 para máquinas. Do outro lado, aspecto qualitativo das obrigações, resta pagar e depósito de terceiros. E o quantitativo, fundo de valores, 700 mais 1.000. Então, assim que vamos trabalhar o patrimônio, ora sob o aspecto qualitativo, nome, ora sob o aspecto quantitativo, valores. Ok? Bem, então já mostrei o patrimônio, quantitativamente e qualitativamente. Agora, na Lei 4320/64, o que ela trouxe em seus artigos, parágrafos, incisos, que se relacionam à contabilidade pública? Onde está a parte contábil na Lei 4320/64? Wilson, o que eu tenho que estudar nessa lei e me preparar para a prova? Isso aqui. Parte contábil na Lei 4320/64. Recomendo a leitura do título 9, que trata da contabilidade. Capítulo 1, disposições gerais.
Artigo 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Como é que a banca explora isso? Já peguei várias questões. Aí a banca. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, façam o quê? Arrecadem receitas, que mais? Vou trocar a cor. Efetuem despesas, que mais? Administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Aí sabe o que a banca já fez? Ela colocou arrecadem receitas e efetuem despesas apenas. Ignorou, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. É assim que ela pode cobrar, hein? Artigo 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade. Ou seja, vamos usar a contabilidade para que o processo de tomada de contas possa ser realizado. Artigo 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária. Olha só o que a contabilidade pública ela se preocupa: acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais. E também, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, que é a parte do orçamento, composição patrimonial, que são os bens, direitos e obrigações, determinação dos custos, levantamento dos balanços, balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, enfim, e análise desses balanços, a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Também isso é cobrado, então não pode faltar nada. Artigo 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. Gente, destaquei método das partidas dobradas, que eu vou explicar mais adiante. Se você é contador, já estudou contabilidade privada, já sabe que método é esse, não é? Mas aqui eu destaco para a prova de contabilidade pública que a escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais, dessas duas aqui, efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. Aí o que a banca pode fazer? Método das partidas simples, invalidando completamente a questão. Artigo 87. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública for parte. A contabilidade tem que registrar tudo. Se vai afetar o patrimônio, ela registra, produz informações para que os outros possam tomar decisões. Artigo 88. Os débitos e créditos, entendam, obrigações, direitos, serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e especificação da natureza, importância e data do vencimento quando fixada. Então não é só registrar, temos que ter os elementos do registro, porque esses elementos são importantes para que outros tomem decisões.
Artigo 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. Já peguei uma questão onde a banca, a contabilidade evidenciará os fatos ligados apenas à administração orçamentária, financeira e patrimonial. Errada a questão. Industrial também. É aqui que apuramos o custo. E eu mostrei que o custo também é evidenciado. Agora vamos ao capítulo 2, que trata da contabilidade orçamentária e financeira. Artigo 90. A contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada, a despesa realizada, a conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. Aí, gente, é o controle orçamentário. Se você não estudou ainda comigo, e vai estudar, né? Mas vai estudar orçamento público, sabe que quando a lei orçamentária anual é aprovada, de um lado ela vai liberar a receita que foi prevista e do outro lado a despesa que foi fixada. Essa fixação chamamos de créditos orçamentários. É o disponível em créditos para que o orçamento possa ser executado. Quando trabalhamos isso na contabilidade pública, veremos que essa contabilidade vai controlar tudo desde o início. Quanto foi fixado inicialmente? Quanto foi que eu empenhei? Qual a diferença entre o que eu fixei e empenhei? O que eu tenho de crédito disponível? Tudo isso será evidenciado, será demonstrado pela contabilidade pública. É o controle da execução orçamentária, que veremos, já vou adiantar, hein? Veremos através do balanço chamado de balanço orçamentário. Ok? Continuo. Artigo 91. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as especificações constantes da lei de orçamento e dos créditos adicionais. Aqui temos o quê? Aqui temos o aspecto financeiro, a contabilidade financeira, registrando agora receita e despesa. O que entra, o que sai, o saldo que eu tinha no início, o saldo que eu vou deixar para o próximo ano. Também veremos isso em um balanço, chamado de balanço financeiro. Então, observaram? Ela vai controlar o orçamento, vai controlar o que entra, o que sai. Isso a contabilidade pública faz. Avanço. Artigo 92, que eu já citei, não é? A dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. Os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. Toda essa composição do artigo 92 vai para onde? Para o passivo financeiro. Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Informação que eu mostrei a vocês em orçamento público, hein? Artigo 93. Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária serão também objeto de registro, individuação e controle contábil. Já peguei uma questão onde a banca ela colocou assim: todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, apenas as compreendidas na execução orçamentária, serão também objeto de registro, individuação e controle contábil. Não. Compreendidas na execução orçamentária e na execução não orçamentária. Então, a parte orçamentária entra e a parte extra-orçamentária também entra, hein? Capítulo agora 3, que trata da contabilidade patrimonial industrial. Então, perceberam, né? Temos a orçamentária, a financeira e agora a patrimonial e industrial. Artigo 94. Haverá
registros analíticos de todos os bens de caráter permanente. Ora, se um bem é permanente, eu vou ter que controlá-lo, ter um inventário, detalhando a sua composição. É o registro analítico de bens de caráter permanente. Não são bens de caráter de consumo, são bens de caráter permanente que serão registrados detalhadamente. Daí vem registro analítico, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. É o inventário analítico que fica lá na unidade gestora. Artigo 95. A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. No caso dos bens móveis e imóveis, temos o registro sintético, a contabilidade. Então, você tem a unidade gestora, tem o inventário analítico, e a contabilidade mantém registros sintéticos. Então, temos lá uma conta de um bem imóvel, no valor de 10 milhões. A contabilidade manterá registro sintético, só o valor, 10 milhões. Mas eu quero saber a que se refere os 10 milhões. Aí eu pego o inventário analítico. Ah, aqui, ó, 1 milhão do imóvel tal, mais 1 milhão do outro imóvel, 2 milhões de outro imóvel. E esses imóveis serão detalhados no inventário analítico, para que no final a gente possa confrontar o valor do registro sintético com as informações do inventário analítico, para levantar o quê? O patrimônio, né? Fazer o inventário das coisas. E é o que está no artigo 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. Porque eu não posso ter uma conta bens móveis de 1 milhão e quando eu pegar o inventário analítico, somar tudo, deu 800 mil. Então, tem 200 mil aí voando, estão faltando. Então, há esse confronto para verificar se está batendo ou não. 97. Para fins orçamentários e determinação dos devedores, ter-se-á o registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se sua efetivação. Então, vendi um patrimônio, apliquei onde? A contabilidade registra isso. Artigo 98, já retratado aqui. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar a qualquer momento a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. Então, detalhar a dívida para que as informações possam ser apresentadas. Tudo é informação. Artigo 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade especial para determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeiro comum. Isso me faz lembrar uma questão onde a banca colocou assim: os serviços públicos industriais, desde que organizados como empresa pública ou autárquica, alterou apenas isso, mas invalidou completamente o artigo 99. Artigo 100. As alterações da situação líquida patrimonial que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistência ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial. Aqui a banca pode trocar conta patrimonial por conta de resultado. Mas esse artigo 100, eu vou explicar tudo que está aí quando eu começar o assunto, variações patrimoniais. Por enquanto, é só essa leitura. E, por fim,
capítulo 4, que trata dos balanços, artigo 101 a 106. Começo mostrando o artigo 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário, no balanço financeiro, no balanço patrimonial e na demonstração das variações patrimoniais. Então, quais são os balanços e demonstração que vamos estudar aqui? Balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e a chamada DVP, demonstração das variações patrimoniais. Mas, por enquanto, ficamos só com essa parte ilustrativa. Depois eu vou detalhar cada um desses balanços dos artigos 101 a 106. Mas, por enquanto, basta saber quais são os balanços: orçamentário, financeiro, patrimonial e a DVP. Fecho mais uma parte. Daqui a pouco, quando eu voltar, eu vou fazer um breve resumo e revisar um pouquinho assim de receita e despesa com outro foco para que eu possa trabalhar a contabilidade pública. Daqui a pouco, hein? Até já.